Hoje vamos ter uma conversa com um prefeito de uma das cidades mais belas do Brasil. Hoje do Café com Poesia recebe aqui o prefeito Ronaldo Lopes, mas antes da gente começar a conversar, vamos tirar, obedecendo todos os critérios colocados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, o distanciamento, e por isso que a gente vai tirar, então, a máscara aqui. Estamos no distanciamento necessário para a gente conversar à vontade. E eu queria iniciar dizendo um poema de um penedense, chamado Sabino Romariz, chamado Lírio. O lírio era uma flor imaculada, casta como o sorriso de Maria. Flor de alvoratal que parecia ter sido feita da hóstia consagrada. Em Getsêmani, a face ensanguentada, Jesus tragava o cálice da agonia. E uma gota de sangue luzidia sobre o lírio, caiu cristalizada. E nisto, a flor sem mancha concebida foi se tornando como que dorida, tomando aquele tom violáceo, frouxo. E de como outrora alvinitente, o lírio da Judéia, finalmente, crepuscular ficou, tornou-se roxo. Belíssimo poema de um poeta extraordinário, de grande sensibilidade, penedense, que eu tenho uma paixão imensa pela poesia dele, que é Sabino Romariz. Então, com esse poema eu abro o programa e nosso convidado, queridíssimo, além de prefeito, meu amigo, engenheiro, uma pessoa devotada também à cultura. Muito obrigado pela vossa presença aqui no nosso programa. Obrigado, Chico. É uma satisfação muito grande poder participar desse café com poesia, né? Aqui que você faz normalmente aqui. E já parabenizando você pela abertura, né? Trazendo aqui essa poesia do nosso querido penedense, né? Poeta penedense Sabino Romariz. O Sabino é um dos orgulhos, né, que nós temos na nossa cidade, né? Dentre tantos escritores, poetas, né? Que Penedo produziu ao longo de toda essa história longa da nossa cidade. Então, Penedo é uma cidade antiquíssima, uma cidade muito antiga, muito bem. Denota quantos anos? Há quantos anos? Olha, e nós comemoramos, vamos comemorar 386 anos de elevação à vila. Né? 12 de abril é comemorado sempre esse momento de elevação à vila. Né? Penedo foi elevado à vila por Duarte Coelho Pereira, né? Era o donatário da capitania, né? Então, de Pernambuco. E nós pertencíamos a essa capitania. Então, a origem, né, que a gente comemora seria essa, porque a origem como povoação, vamos dizer assim, ela ainda existe algumas divergências, né, com aquelas pessoas que pesquisam a história de Penedo. Mas, eu acho que 36 anos após o descobrimento do Rio São Francisco, já se falava numa povoação a 7 léguas da Foz e sobre grandes rochedos. Então, sobre grandes rochedos, nessa região de São Francisco, só Penedo, né? Então, acho que Penedo já vem realmente, o início de seu povoamento, realmente, praticamente, se confunde com o início da chegada dos portugueses, né? E da exploração do Rio São Francisco. Eu fico impressionado com a beleza arquitetônica da cidade e aquele rio, né, passando o rio e a cidade vivendo numa comunhão extraordinária. É uma beleza exuberante a sua cidade de Penedo. Uma coisa extraordinária e uma cidade poética, aqueles casarões. Então, eu presenciei
e inclusive também eu acompanho, né, nas redes sociais, e vejo assim a sua preocupação com cada lugarzinho daquele, sempre presente, não é, naquelas atividades que estão sendo desenvolvidas, né? Chico, repare bem, eu sou um pouco suspeito, né, para falar da cidade que eu nasci, que é a cidade que eu amo tanto, né, a cidade que eu cresci e que hoje meus conterrâneos me deram a oportunidade de administrá-la, né? Estou como prefeito, fui vice-prefeito já da cidade, mas hoje estou como prefeito. Então, eu reconheço nela, né, deixando o bairrismo do Penedense de lado, mas reconheço nela uma cidade belíssima. Uma cidade, como você mesmo colocou, com a sua sensibilidade, com prédios muito bonitos que preservam a história de várias gerações. Nós temos prédios de 1600 e pouco, né? Como é o caso do convento, temos prédios de 1700, de 1800, né? Prédios com 100, 200, 300 anos de existência. E esses prédios, eles têm uma harmonia, vamos dizer assim, na parte histórica mais baixa, com o Rio São Francisco, né? Esse rio da unidade nacional que banha Penedo e que faz esse aumentar, né, no meu entender, a beleza, o destaque desses prédios históricos. Vocês conhecem várias paisagens, né, e até fotografias que são marcantes de Penedo, como você vê a Igreja da Corrente ali do Hotel São Francisco por trás, né? Você sempre vendo a questão da parte dos prédios, da arquitetura, né, de várias épocas, contrastando com a beleza do Rio São Francisco. Então, hoje nós estamos empenhados, é lógico, nós estamos apenas com 7 meses, né, de mandato, mas nós temos já, junto com a população, nos empenhado muito na questão de preservar, né, a nossa cidade e destacar essa arquitetura. Você sabe que, você conhece bem a história, nós temos lá uma história muito rica, desde a presença dos portugueses, né, no início da colonização do nosso país, a presença dos holandeses, né, o próprio príncipe Maurício Nassau esteve em Penedo, né, na época do Forte Maurício Nassau, e também o Dom Pedro I, né, ou Dom Pedro II. Dom Pedro II também, né, pernoitou, permaneceu por um dia inteiro em Penedo, ao conhecer o Rio São Francisco, né, ele pernoitou, foi até Piranhas, aliás, foi até Paulo Afonso, né, conhecer as cataratas, as cascatas, né, de Paulo Afonso, e na volta, novamente, parou em Penedo, né, e no seu diário ele colocou que essa deveria ser a capital da província, né. Isso aí está no diário do Dom Pedro, além de outras colocações elogiosas que ele fez a Penedo. Inclusive, ele colocou a nossa Filarmônica, Sociedade Filarmônica 7 de Setembro, né? Ele deu o título de Imperial Sociedade Filarmônica 7 de Setembro de Penedo. Esse título foi dado por Dom Pedro II. Então, a Filarmônica ela ainda permanece, ainda existe? Não, a Filarmônica ela ainda existe, né? Mas está por um processo que nós estamos discutindo a sua reativação. Porque inicialmente ela foi fundada em função da musicalidade da cidade de Penedo. Você sabe que Penedo já foi a cidade dos pianos, né? A cidade das bandas tradicionais de música, mas depois essa entidade passou a ser mais de fins recreativos, não é? Mas a sua fundação, que vem de 1800 e pouco, vem em função do período de grande influência musical na cidade, que foi também o período que foi construído o Teatro 7 de Setembro. Você sabe, é o teatro mais antigo de Alagoas, né? Mais antigo do que o Teatro Deodoro, aqui de Maceió. Né? O teatro foi construído bem antes do teatro aqui de Maceió, pelo mesmo arquiteto, Luigi Lucarini, né? Arquiteto italiano. Ele construiu logo Penedo, vamos dizer assim, né? Outros prédios também, lá o mercado, outros prédios também foram projetos do Luigi Lucarini, e depois ele construiu aqui em Maceió o Teatro
Deodoro, que é um belíssimo teatro também, né? Maravilha. É importantíssimo, né? Isso, esses registros. E uma coisa, eu fiquei encantado quando eu vi agora, recentemente, que eu estive lá. Penedo é uma das cidades, eu acredito que depois de Maceió, onde tem mais equipamentos culturais funcionando, né? Então eu vi, inclusive tem um que vai agora inaugurar, que é o antigo Cine São Francisco. Exatamente, exatamente. Na verdade, essa pandemia, né, paralisou um pouco, mas nós temos o teatro funcionando, né? Então, foram recuperados outros teatros menores, com o Parque das Cidades Históricas, né? Foi recuperado o Monte Pio dos Artistas, né? o Círculo Operário, né? Que são locais que têm um teatro, né? Inclusive tem aquele palco italiano, né? Aquele tipo italiano naquela época. Nós temos vários prédios que possuem esse tipo de palco e vários deles foram recuperados recentemente e estão em atividade, vamos dizer assim, né? E você falou agora uma coisa importante que é o antigo Cinema São Francisco. Você sabe que aqui, lá no Penedo, nós temos um cinema, né? Praticamente era para quase 1000 lugares, né? Onde funcionou o Festival de Cinema por 8 anos, o Festival de Cinema de Penedo, até deixar de ser, né, cinema, foi quando parou o Festival de Cinema na nossa cidade. E nós conseguimos, né, recursos para recuperar. Esse cinema esteve por 20 anos paralisado, fechado, e agora será aberto agora em novembro, né, não mais como cinema, poderá até ter cinema, mas na verdade a sua função principal será de centro de convenções. Penedo precisa, como cidade turística, né, como cidade, ter um centro de convenções, e nós fizemos agora, reduzimos um pouco o número de cadeiras, adotamos cadeiras mais confortáveis, obedecendo hoje às exigências de cadeirantes, e tudo isso nós vamos ficar em torno de 860 lugares, né, bem confortáveis para poder usarmos como centro de convenções e também como casa de eventos. Não só cinema, existe um palco fantástico, você conhece muito bem, é um palco muito bom, existem os camarins, né? Existe realmente uma infraestrutura que vai fazer agora, reformado esse prédio, vai fazer com que Penedo possua um diferencial, né? Eu acho que um centro de convenções desse, um local de eventos como esse, né, totalmente fechado, climatizado, só aqui em Maceió, né, no estado de Alagoas. Uhum. E é importantíssimo porque entra assim num roteiro de turismo cultural e turismo de negócios, né? Enfim, Penedo é uma cidade acolhedora, um povo generoso e tem essa característica de uma cidade turística que tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para se encantar. A gente vai fazer só um intervalozinho e já já a gente retorna com o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes. Já já. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry.
retornando então o programa Café com Poesia, hoje a gente recebendo aqui a visita do prefeito, que eu volto a repetir, de uma das cidades mais lindas do Brasil, que é a cidade do Penedo. E agradecendo inclusive o período, eu passei 2 dias em Penedo, andando ali pelas ruas de Penedo, maravilhado com toda aquela beleza, a secretária Aline Costa, ao Marco Muniz também, que nos acompanhou, e agradecendo também ao prefeito toda a receptividade ali. Mas a gente estava conversando sobre o turismo cultural e o turismo de negócio, né? Então, que a cidade é muito vocacionada para isso, né, prefeito? É verdade, veja bem, uma das prioridades, né, no nosso mandato será a questão do desenvolvimento do turismo, ou seja, transformar Penedo num polo de turismo. Porque, Chico, existe uma grande carência na nossa cidade de empregos, né? Aliás, não é diferente nas outras cidades alagoanas, mas nós pretendemos aproveitar o potencial turístico que Penedo possui para poder gerar os empregos que a população nossa precisa, né? Nós já temos uma mão de obra muito qualificada, preparada. A UFAL, por exemplo, ela tem lá cursos de turismólogos. Nós temos turismólogos, né, formados em Penedo. Nós temos o IFAL, a Escola Técnica também, fazendo cursos voltados a técnicas em turismo, né? Nós temos feito convênios aí com o SENAC, com outras entidades, para capacitar pessoas, né, para trabalhar em hotéis, para trabalhar em restaurantes. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido de preparar a cidade. A cidade avançou muito na questão da infraestrutura. Você viu lá, teve lá, né, a questão de infraestrutura, recuperação dos prédios históricos, embutimento de fiação, né, no centro histórico. Então, a infraestrutura avançou bastante e agora, com o centro de convenções também, que é mais uma infraestrutura importante nesse momento, nós pretendemos, terminando essa questão da pandemia, fazer com que Penedo realmente venha a ser visitadas pelos turistas de todo o país, né? Várias empresas nacionais, empresas do Nordeste, já estão conversando esse entendimento. E várias delas já começam a operar agora a partir de setembro, a partir de outubro, né? Novembro elas já têm alguma atuação, inclusive fazendo uma empresa de turismo, vai fazer um show já no centro de convenções, agora em novembro, dentro do pacote turístico que ela já está vendendo, né? Em todo o Nordeste brasileiro. Então, nós estamos preparando para isso. Nós entendemos que o turismo é um momento de Penedo, né, de fazer o turismo, é um momento de gerar emprego e renda com o turismo, e entendemos que o turismo de Penedo ele está diretamente atrelado à cultura, entendeu? Você jamais nós pensamos em fazer turismo sem a cultura, né? Então você vê, nós temos agora, só até o final do ano, nós temos o Festival de Música Internacional, né, de Penedo, né? É um festival que já acontece há alguns anos. Nós vamos dar uma dimensão maior ainda a ele esse ano, apesar de ele vai ser ainda um festival híbrido, né? Ele vai ter ainda a parte presencial e uma parte também por live, né? Em função da pandemia. Nós temos já tudo preparado para fazer um grande festival de cinema, e a novidade é que o Festival de Cinema, que nós estamos realizando já há vários anos, assim, em parceria com a UFAL, o retorno do Festival de Cinema de Penedo, agora ele vai ser pela primeira vez, né, dentro do Cine São Francisco. Depois de muitos anos, né, ele vai voltar a ser como o festival original, né? O festival lá original, que foi criado no São Francisco, passou esses 8 anos sendo ali, e agora nós estamos retornando o Festival de Cinema, que é realizado em parceria da Universidade Federal, com o Governo do Estado, com a Prefeitura. Ele volta agora, a partir de agora, e daqui para frente, todo ano vai ser assim, para dentro do antigo Cine São Francisco, né?
Então essa mudança vai ser muito significativa para que nós possamos trabalhar já os festivais de longa-metragem, né? Isso aí você entende bem como ator, né? Sim. Como você participou de cinemas, né? Como ator. Inclusive filmes rodados lá em Penedo. Penedo nós temos tradição, né? De rodar filmes como esse de Cacá Diegues, né? Exato. Deus é Brasileiro, que você participou. Foi. Temos lá Espelho d'Água também, foi. né? Que foi o Fábio Assunção também participei. passou um longo período, você também participou, passou um longo período lá em Penedo fazendo esse filme. Foi. Então Penedo também, além de ter essa característica de ser uma cidade apropriada para um festival de cinema, um festival como esse, né? Ele também é uma cidade fotogênica, né? Ao ponto de grandes cineastas brasileiros quererem rodar e fazer filmes na nossa cidade. Sim. Isso nos orgulha muito, sabe? E a gente, porque é uma cidade cenográfica, né? Sim. É uma coisa linda. E visitem Penedo, vão lá. É uma cidade belíssima, acolhedora, um povo muito generoso, tem uma gastronomia maravilhosa também. Tem uma gastronomia, isso é encantador lá, né? Tem um prato típico, que é o jacaré, né? Muita gente ainda não conhece, mas o jacaré é um prato muito servido lá em Penedo, né? E, inclusive, obedece a todo um critério que você vai consumir ambiental, ambiental. Né? Isso é fiscalizado. O jacaré, ele tem que ser proveniente, né? De criadores que atendam àquelas exigências ambientais, né? Que já seja de uma terceira geração em criatório. Uhum. E tem um restaurante, uma coisa bem popular que eu achei fantástico ali, né? Além do Maurício de Nassau, que tem um restaurante, um lugar muito, muito gostoso de se ir, na Rocheira também. E embaixo, lá perto do rio, tem um pessoal que serve uns peixes, umas coisas espetacular, né? Que é a tilápia, que é tilápia, ali é bem típico, né? Porque ali é um bairro de pescadores, né? E ali o pessoal chega e para as canoas ali na frente daquela orla, né? E é como diz, o peixe chega na hora ali, já vai ser preparado, né? Naqueles bares que você falou e é servido na hora. Então realmente é uma atração muito grande aquela área dali, que inclusive nós, ainda no mandato que eu era como vice, né, do prefeito Márcio, nós recuperamos aquela orla, ela está belíssima agora, está muito bonita, e inclusive aqueles restaurantes que você se refere, eles passaram a ter uma outra estrutura, né, bem melhor agora para atender ao povo penedense e também os turistas, né, que nos visitam. Uma maravilha. Ali. E uma coisa interessante também, voltando um pouco à questão do turismo cultural, existe um passeio, que tem um empreendedor local lá, né, na área do turismo, que tem um passeio que se faz a Trilha do Imperador. É verdade. Não é? Tem um passeio que é Caminhos do Imperador, né? Que eles chamam, e tem uma ilha lá, que é a Ilha do Imperador, né? Temos recentemente também, foi implantada uma ilha, Recanto de Penedo. Então hoje o pessoal já começa a ir, outro tipo de infraestrutura que a gente já começa a ter e estamos procurando, que é a do empreendedor, né? Aquele que vai fazer a pousada, o hotel, o restaurante, botar um restaurante na ilha, como esses dois casos aí. Então você começa a ter boas opções, assim, né? No próprio Rio São Francisco, na própria cidade, opções de lazer interessantes que são muito procuradas pelo povo de Penedo e pelos turistas que nos visitam, né? Uma pessoa que recentemente ficou encantada lá, você conheceu, o Matheus Nastergalli, né? Ficou louco, querendo morar lá. Ele quis morar em Penedo, conversou muito comigo e ele foi várias vezes nessa ilha, né? Para tomar banho lá e adorou o período que ele passou, quase uma semana que ele ficou lá em Penedo. Lá em Penedo. O cinema que vai ser restaurado, não é, prefeito? Sim. O outro Cine Penedo, né? É verdade, essa é outra boa notícia, né? Que nós temos, o BNDES já aprovou os recursos, né? É uma parceria também com a universidade, com o IFAM, o prédio já pertence ao IFAM e agora vai ser recuperado o Cine Penedo. É outro cinema da cidade, o Cine Penedo, e vai ser uma escola de audiovisual.
da Universidade Federal de Alagoas. É fantástico, né? Tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando aí, né? Sim, Essa questão do cinema, né? Sim. A questão da cidade fotogênica, né? E nós temos uma estrutura de ensinamento, vamos dizer assim, né? Do audiovisual, que é hoje uma atividade que gera renda no país inteiro hoje, né? Sim. É uma atividade que é responsável por uma geração grande na economia do Brasil. Aí abro aqui um espaço também para parabenizar o Sérgio, que conduz tão bem o Festival de Cinema já há tantos anos, Sérgio Onofre. Aqui a gente manda um abraço para você. E uma outra coisa, então, tem-se todo um calendário, né, prefeito, de atividades, né? Vai ter agora, este ano? Nós temos um calendário de eventos, né? Alguns deles nós tivemos que adiar. Foi o caso, vamos dizer, o Bom Jesus Navegantes, você sabe que é um evento consagrado lá em Penedo, né? Que é em janeiro. Esse ano nós fizemos só a parte religiosa, por causa estava no auge da pandemia, né? Aí nós estamos avaliando agora o tamanho que nós vamos ter do Bom Jesus agora no próximo ano, dependendo dessas exigências ainda que existem ainda em relação à pandemia, porque é um evento muito grande, um evento que coloca 50, 60 mil pessoas num evento único, então há uma aglomeração grande e nós temos que avaliar até janeiro, quer dizer, nós estamos preparando para, se possível, fazer um evento no porte que tradicionalmente Penedo já faz, né? Esse Bom Jesus. Então, a partir de janeiro, começa já esse calendário, né, que você se referiu. Bom Jesus Navegantes, no segundo domingo de janeiro, né, no segundo domingo do ano, e já é o primeiro grande evento de Penedo. Depois vem os demais. Então, o que eu estou me referindo são esses eventos que ainda vão acontecer agora em outubro, né? A jornada pedagógica, né, de música de Penedo, né, que é o Festival Internacional de Música, como nós falamos, e o Festival de Cinema de Penedo. Vai ter o Natal Luz também, não é? Sim, o Natal Luz. O Natal Luz é um evento que já se consolidou na nossa cidade, que nós vamos intensificar, porque tem tudo a ver, né, a arquitetura de Penedo, né, com o espírito natalino. Sim. Então, nesse período, a gente ilumina a cidade toda, né, chamamos de Natal Luz, mas você deve ter visto agora, que você teve recentemente em Penedo, nós já estamos iluminando alguns prédios já de forma permanente. Então, a igreja São Gonçalo Garcia, a igreja da Corrente, hoje já possuem uma iluminação permanente, que destaca essas igrejas, né? A arquitetura delas, toda assim. E nós já estamos também com um projeto de ampliar essa iluminação permanente em alguns prédios históricos, né, e bonitos realmente de Penedo. Mas na época do Natal, aí nós intensificamos, né, a iluminação, mesmo algumas sendo provisórias, mas nós iluminamos praticamente o centro histórico todo. Uma maravilha. Você vê como é importante se colocar isso, né, para a comunidade. O programa tem um alcance significativo, então a gente aqui vá para Penedo, fica aqui pertinho, a cidade, olha, lá tem um museu do Paço, né? Tem o Museu do Paço Imperial, né? Lá você vai ver esculturas de várias personalidades, né, que foram importantes no Brasil, né? Além do próprio Maurício de Nassau, tem esculturas, enfim. A Casa do Penedo também. A Casa do Penedo, fantástico. Belíssima. Enfim, a gente aqui agradece o nosso programa, a vossa presença, e retorne e traga notícias de Penedo. O programa está aberto para Penedo. A hora que desejar, pode vir aqui. Está de portas abertas. Eu quero agradecer, né, essa possibilidade de participar desse programa, Chico. Agradecer a todos os telespectadores. É sempre uma satisfação conversar sobre a nossa cidade, sobre a cidade de Penedo. E estarei sempre à disposição do seu programa e de você para falarmos sobre aquela cidade que você também tanto gosta. Estou assim, muito grato e até o nosso próximo encontro.